Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, professor Alessandro, professor da disciplina de Sociologia. Vamos dar continuidade aí nas nossas aulas, né, online, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da parte do capitalismo industrial, né, conteúdo que vocês também veem com geografia, história, né, e a gente vai estar observando, né, os pontos, né, da sociologia, que interessa a sociologia dentro desse assunto do capitalismo industrial, ok? Bom, pessoal, o capitalismo industrial é uma nova fase aí do sistema econômico, né, que surge em meio a um processo de revoluções políticas, tecnológicas, na segunda metade do século XVIII. Essa nova fase supera, né, o capitalismo comercial, também chamado na época de mercantilismo, que surgiu aí nos fins do século XIV e vigorou até então, né? Muitos fatores econômicos, sociais e políticos contribuíram para o desenvolvimento dessa nova forma do sistema capitalista, né? Na economia, o grande impacto foi trazido pelas transformações nas técnicas e no próprio modo de produção, né? As máquinas aí passaram a ser utilizadas em larga escala, tornando aí ultrapassados os modelos de produção anterior, né? Principalmente as oficinas de artesanatos, né? Esse processo ficou conhecido aí, em várias partes do mundo como Revolução Industrial e teve seu início, né? O país pioneiro foi a Inglaterra, tá? Bom, tanto do ponto de vista econômico quanto político, né? Outra transformação que foi importante para esse sistema foi a independência dos Estados Unidos, a chamada Revolução Americana de 1776. Ela constituiu o primeiro grande abalo numa das bases do mercantilismo, ou seja, o sistema colonial em que as colônias americanas, africanas ou asiáticas se mantinham submissas aos interesses das metrópoles europeias. Finalmente, aí, com a transformação radical ocorrida com a Revolução Francesa de 1789, ocorreu principalmente, né, nesse período, a derrubada do antigo regime, o regime absolutista, né, das monarquias absolutistas, em que o poder dos nobres e da igreja prevalecia sobre o interesse dos grupos sociais, ok? Tantas revoluções que foram ocorrendo, né, quase que simultaneamente, deixaram claro que essa velha ordem não podia mais se manter, né? A sociedade baseada no absolutismo e no mercantilismo oferecia privilégios aos nobres e ao clero, mas concedia poucos direitos ao povo, né? Então era uma situação que estava se tornando insuportável e também não era de agrado do próprio sistema capitalista. Povo, naquela época, significava tanto burgueses ricos, mas sem direitos políticos, como o mais miserável dos trabalhadores. Assim, diferentemente dos nossos dias, a expressão povo, até meados do século XIX, abrangia todos aqueles que não tinham sangue nobre, nem pertenciam à igreja. Tá? Bom, pessoal, essas lutas e transformações, né, que ocorriam no mundo ocidental passaram por duas fases. Um primeiro momento, tanto pobres quanto ricos queriam acabar com os privilégios da nobreza e do clero, que estavam unidos ali pelo Estado absolutista. Mas no decorrer das lutas, os ricos souberam se beneficiar do processo para garantir seu direito à propriedade. Isso quer dizer que a nova fase do sistema capitalista, né, pode ser interpretada como a ascensão da burguesia, que se transformou numa classe social mais poderosa a partir de então desse processo, né? Mas quem são esses burgueses, afinal? Essa é a pergunta que se faz, né? Esse nome vem da palavra burgo. No período do final da Idade Média, os burgos eram vilas, locais situados fora dos feudos, onde grupos de comerciantes e negociantes moravam e realizavam suas atividades. Assim, os burgueses passaram a ser identificados com os indivíduos que praticavam comércio e ganhavam dinheiro. Em decorrência disso, com o desenvolvimento do capitalismo industrial, né, meados do século XVIII, a expressão burguesia passou a designar a classe dos ricos, proprietários de indústria e dos grandes negociantes, ou seja, dos grandes detentores dos meios de produção. Isso tudo indica que, a partir do século XVIII, a maior fonte de riqueza era a propriedade dos meios de produção, fábricas, equipamentos, pelos capitalistas, né? Aqueles que tinham capital, ou seja, o dinheiro para adquirir esses meios. Já a maior parte das outras pessoas da sociedade que não tinham esses recursos, viam-se forçados a se empregar nas fábricas, vendendo o seu trabalho em troca de um salário, né? Através do trabalho, os operários também chamados de proletários, né? Ou proletariados, né? Geraram riquezas aos capitalistas. Estes, além de cobrir os seus custos com a produção, também conseguiam obter lucros. Bom, o funcionamento da economia industrial baseada em ideias
constituíram um sistema filosófico chamado liberalismo, né? Então, a gente vai ver com Adam Smith aí a questão do liberalismo dentro do processo de Revolução Industrial. Essas ideias surgiram juntamente com a Revolução Industrial no século XVIII. Na economia, um dos principais teóricos do liberalismo foi o Adam Smith, né? Que defendia a não intervenção do Estado na economia. Né? Bom, segundo o Smith, né, a ideia do liberalismo dele, o jogo econômico era regido pela lei da oferta e da procura, ou seja, pela lei do mercado. Dentro dessa lógica, ninguém, particularmente o Estado, deveria interferir no mercado, onde vigora uma competição em que os mais capazes obterão os melhores resultados, tá? E um trecho aqui, rapidamente, a respeito da Revolução Industrial, né? Ela começou a se desenvolver em 1760, quando a Inglaterra viveu o primeiro processo, né? Foi a pioneira. O que marca essa fase é a invenção do tear mecânico, da máquina a vapor, o uso do carvão e do ferro, né? Essas são características da indústria têxtil que empregou os camponeses forçados a deixar o campo pela falta de trabalho. Desde então, eles passaram a compor a população das grandes cidades, fazendo também crescer, né, de forma desordenada, né, e sem estrutura, esse processo de urbanização nas cidades inglesas, né? A partir de 1860, outros países incentivaram também a formação de suas indústrias, numa fase que é denominada de Segunda Revolução Industrial. Com isso, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Estados Unidos e Japão iriam até o começo do século XX aplicar grandes capitais na produção de aço, energia elétrica e produtos químicos, né? Então, durante essa fase aí, né, da primeira e da segunda revolução industrial, o capitalismo industrial se transformou em um capitalismo financeiro, quando empresas e bancos se uniram para obter maiores lucros, né? Isso gerou também a formação de grandes empresas, pessoal, multinacionais, que funcionam em várias nações ao mesmo tempo. Muito ricas e poderosas, elas impunham normas de produção e definem aí os preços de seus produtos no mercado, tá ok? Bom, pessoal, espero que tenha feito um breve apanhado geral, né, sobre esse processo aí do capitalismo industrial e suas relações com esse desenvolver histórico aí, né, dos meios de produção. E eu agradeço vocês pela atenção e pela participação. Juntos somos mais fortes, unidos somos melhores. Deixo essa frase aí para vocês no período dessa pandemia, né? Lembrando a vocês também que essa aula, assim como as demais, elas estão disponíveis no meu canal Geo Cerrado. Sempre que vocês sentirem a necessidade de alguma dúvida, né? Busque no meu canal essas aulas e as demais, tá ok? Do mais, eu quero agradecer. Forte abraço e até a próxima.